Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Simão, a quem cognominou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zeloso, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas 6, 14 a 16. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. Consagrai-vos todos à divulgação do Espiritismo, que já começou vossa própria regeneração. É um dever tornar vossos irmãos partícipes dos raios da luz sagrada. Portanto, mãos à obra, meus bem-queridos filhos. Comunicação de François no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: perante o lar, cultivar a bênção do Evangelho, estimulando a compreensão e o esquecimento das ofensas. Sugestão para prece: prece rogando paciência ante as dificuldades e vicissitudes do lar. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos neste instante colocar em tuas mãos a nossa família, todos aqueles que convivem conosco, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos sobrinhos, cunhados, todos os parentes, todos os amigos, e que consigamos, Jesus, viver o teu evangelho, trabalhando no nosso coração a reforma íntima, respeitando o ambiente doméstico. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos agora de manhã até o meio-dia a reunião do primeiro treinamento da Concafras. No ano de 2025, na Semana do Carnaval, nós teremos a Concafras em 7 cidades brasileiras. E uma das cidades será Sinop, então aqui pertinho de nós. Então, nós estamos trabalhando, ajudando, né? A Casa Espírita Amigos da Paz irá para Sinop participar deste grande evento. Então, hoje é o segundo dia do treinamento, de ajuste, de ver o que cada cidade está planejando, se organizando, em que pé que está cada coisa, né? Cada atividade. E no final da tarde, às 6 horas, nós temos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido pelo YouTube de nossa Casa Espírita. Então, você é o nosso convidado para este grande momento do Evangelho. E amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Se você está passando por algumas dificuldades relacionadas à depressão, à tristeza, ideações suicidas, e já tentou suicídio, se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, ansioso, dificuldades para fazer prece, dificuldades para ler uma obra edificante, anda irritado, nervoso por qualquer coisa, briga constante no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, você que está envolto nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, na viciação do sexo, na gula. Você já pensou em fazer o tratamento espiritual?
Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno. Aqueles que não residem em Alta Floresta e querem fazer o tratamento espiritual, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110, que nós estaremos dialogando sobre esta questão. Os que aqui residem, a Casa Espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. É fácil de chegar. Meus amigos, em nome da Casa Espírita, nós queremos desejar a todos os altaflorestenses nossos parabéns. Hoje, Alta Floresta comemora mais um ano de vida, né? 48 anos de existência. Nós chegamos aqui, a nossa família chegou no dia 12 de maio de 76, né? Então, também fizemos 48 de vida aqui em Alta Floresta. Então, nós parabenizamos a toda a população, a todos os pioneiros, os desbravadores aqui da nossa região. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Nós estamos há 70 dias estudando essa obra. E nós vamos passar, hoje é o segundo dia, então nós vamos passar 11 dias estudando este capítulo e este versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Na luz da verdade. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução, discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade,
E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, fevereiro de 1963, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 130. Meus amigos, a gente vê que muitas vezes nós lemos este versículo do Evangelho de João de maneira equivocada ou segundo os nossos interesses, sempre querendo impor uma verdade. E a verdade, como diz o Emmanuel, da nossa cabeça. Nós queremos, do nosso ponto de vista, convencer os outros a pensar como a gente. E aí a gente não respeita o livre arbítrio que a pessoa tem. Então, às vezes, por diversas questões íntimas, nós vamos facilitando a interferência de outras pessoas em nossa vida e vai nos distanciando do verdadeiro sentido que é a liberdade, que é a verdade. E a verdade que nós devemos buscar sempre é aquela trazida por Jesus. Então, essa é a verdade. E a partir do momento que nós estivermos com a luz do Cristo, aí nós vamos ter o esclarecimento da nossa existência. E vamos perceber que todas as pessoas, elas estão no momento certo delas, no momento evolutivo que cada um esteja. É claro que nós podemos auxiliar os irmãos a trazer para esses irmãos o Evangelho de Jesus, não sob violência, não impondo uma crença que vai violentar o nosso irmão. Então, isso aí, a partir do momento que a gente faz esse tipo de situação de violência contra ele, jogando pragas, prometendo que quem não vive na religião que a gente vive vai para o inferno, que vai não sei para onde. Então a gente vai atormentando o irmão, vai causando mal-estar no irmão. Então isso não é viver a verdade de Jesus. A verdade do Cristo, ela não é violentadora, ela é esclarecedora, ela é libertadora. Por isso que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos compreender os porquês que nós estamos aqui na Terra, os porquês nós estamos passando por dificuldades que nós passamos, das nossas aflições, das nossas angústias. E aí a gente conhecendo a verdade, nós vamos compreender e vamos passar processos muito mais resignados, sem revoltas, e também vamos procurar ações para melhorar o nosso processo íntimo. Não é ficar resignado no sentido pejorativo que às vezes as pessoas interpretam, de se acomodar. Não é nesse sentido. Mas do resignado que tem fé, que sabe dos porquês que está passando e se empenha em cada vez mais trabalhar no seu coração o seu melhoramento, a sua reforma íntima, para que as coisas melhorem ainda mais, não só no ponto de vista material, mas acima de tudo no ponto de vista moral, espiritual. Então, o ser humano, como diz o Emmanuel no início da mensagem, nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Então, Deus nos ama. Se a gente gosta de Deus ou não gosta de Deus, se a gente acredita em Deus ou não acredita em Deus, Deus nos ama. Então, se eu sou católico, evangélico, espírita, judeu, do candomblé, da Umbanda,
de qualquer grupo religioso. Deus nos ama. Então, ninguém está no grupo errado. Deus nos ama do jeito que nós somos. O amor de Deus não tem como a gente medir, não tem como a gente colocar um regramento que tem que ser assim. Se você não contribui com isso, Deus vai deixar de te amar menos. Não. Até nós temos que mudar alguns equívocos na nossa educação, inclusive de nossos filhos. Olha, se você não fizer isso, Deus castiga. Que Deus não castiga ninguém, né? Olha, Jesus vai ficar triste por você. Deus vai ficar isso. São maneiras erradas de falar de Deus. Porque o que vai acontecer na gente? Nós vamos acreditar que Deus é um ser rigoroso, punitivo, que vai nos castigar se a gente não tiver na sintonia dele. Aí o que que acontece? Nós vamos ser uma pessoa religiosa ou uma pessoa é, espiritualista, mas morrendo de medo de Deus. Por quê? Fomos educados que Deus vinga, que Deus vai punir. E não é isso. Deus é a essência do amor. Deus é a essência do perdão. E tendo esse ponto de vista, nós vamos compreender, como está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Vou até mostrar aqui. No capítulo 6, no item 2 do capítulo 6. Não, é no item 2. No finalzinho do item 2, né, no último parágrafo, ele fala assim, ó. Contudo, Jesus estabelece uma condição à sua assistência e à felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição reside na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas leve é este jugo e suave esta lei, porque impõe como dever o amor e a caridade. Simples assim. Então, isso aqui que é a verdade. Isso aqui é que vai nos libertar. Então, o amor e a caridade. Não é a violência, o ódio, a imposição da minha crença para os outros. Criar um país, um mundo que tem que seguir a cartilha da minha igreja. Não, não é isso. É o amor e a caridade. Simples assim. Então, meus amigos, que nós possamos todos os dias, e nós vamos ter aí mais 9 dias de estudar este capítulo e este versículo para nos aprimorar, para desconstruir aqueles conceitos errados que passaram para nós e que nós acreditamos. Então, aqui o Espiritismo vem trazer para nós essa abertura de horizontes, tirar o tapa que a gente só vê o que está dentro desse limite. Então, o Espiritismo vem tirar o tapa para que a gente vê além. Então, que a gente possa desenvolver no nosso coração o amor e a caridade. Esse é o jugo do Cristo. E aí, nós vamos ficar livres, mesmo estando na carne, mesmo estando acamado, mesmo estando na cadeira de roda, mesmo estando em diversos processos íntimos nossos, até físicos, né? Nós vamos estar livres, porque é o amor que deve nutrir a gente. Lá no livro Nosso Lar, o André Luiz traz para nós que qual que é o alimento de lá? O alimento é o amor. Então, meus amigos, Jesus disse que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Então, que a gente também um dia possa dizer, né, que o nosso alimento é fazer a vontade de Deus. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece.
Graças a Deus, bondoso Jesus, que possamos deixar estes ensinamentos sair da nossa mente e envolver todo o nosso ser, nosso sentido, os nossos sentimentos, movimentando os nossos órgãos, fortalecendo em cada um de nós o amor, a fraternidade. Rogamos a Ti, Jesus, a cura do nosso corpo espiritual, a cura do nosso corpo físico, e que possamos também, Jesus, ser resignados, mesmo quando o nosso corpo físico padece, passa por grandes sofrimentos, porque precisamos nos evoluir, progredir. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.